Haverá escravidão no Ancapistan? Pode parecer óbvio que não, mas pense bem, se uma pessoa quiser voluntariamente se vender como escravo para outra pessoa, trata-se de um acordo comum entre as partes, correto? Vale isso no Ancapistan? O libertarianismo é uma filosofia política que prega como direitos fundamentais humanos o direito à propriedade e o direito à liberdade. Esses são os dois direitos originários, reconhecidos especificamente como direitos negativos, ou seja, como proibições, jamais como obrigações de agir. Não confundir direitos positivos com direitos positivados, que são leis escritas. O libertarianismo apenas reconhece direitos negativos, direitos que impedem você de fazer alguma coisa. O direito à propriedade, por exemplo, é negativo. Ele diz que você não pode usar a propriedade de outra pessoa sem o consentimento desta. Mas é importante entender por que isso é uma decisão libertária. O que temos contra direitos positivos? Por exemplo, todos concordamos que o ensino é algo importante para a criança. Eu acho sim que toda criança deve estudar, mas isso é um julgamento moral meu. Se definirmos isso como um direito positivo, direito à educação, toda criança deverá estudar, estaremos forçando todas as crianças a disponibilizar tempo para a educação, mesmo que não queiram fazer isso. Fere-se o direito à liberdade. Mais que isso, se definirmos esse direito positivo à educação, em que a sociedade precisa fornecer obrigatoriamente educação para as crianças, estaremos iniciando agressão contra outros não agressores. Porque, para as crianças terem ensino, alguém tem que ir e fazer isso. Alguém tem que ir lá e dar aula. Daí, ou vamos ferir a liberdade do professor, obrigando ele a dar aula de graça, ou vamos ferir a liberdade de outras pessoas, cobrando o dinheiro delas para pagar o professor. Mais uma vez, uma pessoa que não está agredindo ninguém sofre violência contra seu patrimônio. Por esse motivo, nenhum direito positivo deve ser aceito pelos libertários, por mais benéfico que seja. Lembre-se, a justificativa do libertarianismo é a ética, não é o fato de ser melhor do que a situação atual. Embora eu acredite que o Ancapistan será sim melhor do que o estadistão atual, porque não havendo ações coercitivas, as ações voluntárias das pessoas serão muito mais éticas, lógicas e eficientes, a ética libertária em si não faz essa afirmação, ela não te dá essa garantia. Eu gosto da frase: o libertarianismo não visa resolver todos os problemas do mundo, ele visa resolver só o maior problema do mundo, que é a escravidão estatal. Os outros problemas nós vamos resolver a partir daí, pela interação livre e voluntária de pessoas no mercado. Direitos positivos, como vimos, por sua natureza de gerar violência contra não agressores, não podem existir nesse caso. Os direitos negativos reconhecidos pela ética libertária são o direito à propriedade e o direito à liberdade apenas. Todos os demais direitos são derivados desses, como por exemplo o direito à vida e o direito à integridade física, direito à liberdade de expressão, etc. Direito à propriedade significa que ninguém pode usar uma propriedade sua sem o seu consentimento. Entende-se por propriedade tanto a autopropriedade do seu corpo, quanto propriedades que você venha a adquirir ao longo da sua vida. O direito à integridade física, por exemplo, significa que ninguém pode ferir o seu corpo sem o seu consentimento. Olha, mas se o seu corpo já é a sua propriedade, sua autopropriedade, isso já está implícito no direito de propriedade. O direito à vida da mesma forma. Muito importante ressaltar que não há direito positivo à vida. Ninguém é obrigado a manter ninguém vivo. Se alguém tem falência renal, você não é obrigado a doar um rim para essa pessoa. Finalmente, o direito à liberdade não é, como muitos pensam, o direito de ir e vir. Esse direito de ir e vir é um direito positivo, porque pressupõe que outras pessoas seriam obrigadas a deixar você andar pelas propriedades delas. Ninguém é obrigado a deixar você passar pela propriedade dela. Não há direitos positivos. O direito à liberdade é o direito de não sofrer interferência física de outras pessoas em sua ação, em sua vontade pessoal. Você pode fazer ou buscar fazer o que quiser, sem que outros interfiram nisso. Mas o direito à liberdade tem uma característica importante. Ele é personalíssimo. Ele só se aplica à própria pessoa. Existe uma impossibilidade técnica desse direito ser transferido para outras pessoas. A sua vontade sempre será sua exclusivamente. É, portanto, um direito inalienável, porque representa
representa a sua própria capacidade decisória, sua própria vontade. Inalienável significa que não pode ser vendido. Veja, isso não quer dizer que você não possa obedecer outra pessoa por um tempo, como num emprego, por exemplo. Você pode obedecer, desde que concorde em obedecer outra pessoa. Você conscientemente aceita obedecer aquela ordem particular. Você não vendeu o seu direito à liberdade, você apenas alinhou a sua vontade, voluntariamente, à vontade de quem te deu aquela ordem. Se amanhã a sua vontade não for mais a mesma de quem te deu a ordem, você sempre pode encerrar o seu contrato de emprego. Você não pode, por exemplo, se vender como escravo, mesmo que faça isso voluntariamente, porque você não está vendendo só a sua vontade momentânea, você está vendendo a sua vontade futura, está vendendo o seu direito à liberdade, o que é uma impossibilidade, como nós vimos. Finalmente, faltam dois aspectos legais que são normalmente ignorados nas discussões libertárias: a prescrição e a decadência. Mas tem tudo a ver com o que falamos aqui. Vou falar primeiro da decadência. Decadência é o que ocorre quando você tem direito a alguma coisa e não usa essa coisa. Portanto, refere-se a direitos positivos. Mas e a prescrição? Uma vez que você teve a sua propriedade violada, você tem o direito de exigir indenização compensatória e punitiva num tribunal privado. Falamos sobre isso no vídeo Quem Precisa de Polícia. Veja o link na descrição. Agora, quanto tempo você tem para correr atrás dessa compensação? Vamos supor que o seu vizinho entrou na sua propriedade e quebrou sua janela. Você tem direito a propor uma ação contra ele. Mas passam-se os meses, passam-se os anos e você não corre atrás disso. Simplesmente deixa pra lá. 28 anos depois, você entra com uma ação contra ele num tribunal privado querendo indenização sobre isso. Você tem direito a essa indenização agora? Bom, porque não teria, certo? O fato ocorreu mesmo. Mas lembre-se, o conceito de propriedade no ancapistão é uso, demarcação e defesa. Se não tem defesa, não tem propriedade. Se você não se defendeu em 28 anos, então você não é mais proprietário da coisa. No ordenamento jurídico estatal, a prescrição tem prazos fixos, geralmente entre 5 e 10 anos. Se passou desse prazo, você não pode mais processar. É a típica solução estatal de estabelecer limites arbitrários de tempo. No ancapistão não será assim. Em cada caso você pode arguir por que levou aquele tempo para entrar com a ação. O tribunal privado vai avaliar caso a caso. Se achar que você realmente procrastinou, ou seja, deixou para lá, não deu importância, aplica-se a prescrição. Se não, o direito vai ser julgado. Sim, e um ponto importante: uso capião deriva da prescrição. Uso capião é um dos institutos jurídicos mais antigos que existem. Nas famosas 12 tábuas do Império Romano, que foram o princípio do direito da civil law, que nós comentamos lá no vídeo O PNA é uma Lei, já tinha um artigo falando sobre uso capião. Não defendeu sua terra, outro se instalou lá e usou ela por um tempo X, agora é dele. Veja, isso não é o mesmo que o MST faz, por exemplo. O MST hoje invade terras que são usadas e são defendidas. O uso capião se aplica a terras que não são usadas, tanto que ficam anos sem a invasão ser contestada na justiça. Nas 12 tábuas romanas, o prazo eram 2 anos. Na lei brasileira atual, é alguma coisa entre 5 e 15 anos, depende da situação. Mas veja, esse é o prazo sem defesa. No momento que você iniciou o processo contra a pessoa, não conta mais o prazo, mesmo que o processo em si leve décadas. Veja que isso está de acordo com a definição libertária também. Se você deixou de usar a terra sem defendê-la, significa que não é mais o dono. Se você chega num lugar, vive lá por anos, sem ninguém reclamar, é apropriação primária. E veja, vai funcionar no ancapistão também, só não terá um prazo fixo. O erro da legislação estatal está só em não permitir uso capião sobre propriedade estatal. Isso sim é um absurdo. Em várias favelas do Rio, os habitantes só não têm escritura da terra porque as terras eram do governo. O governo não usa as terras, não as limita, não as defende e ainda assim se acha dono delas. Eu sinceramente não vejo a hora de cartórios libertários privados passarem a aceitar títulos de propriedade totalmente desacoplados dos títulos estatais. Será uma revolução para muitas pessoas. Defenda sua propriedade. Não limite o direito dos outros defenderem a propriedade deles. Propriedade e liberdade serão as bases do ancapistão. E ninguém será escravo de ninguém. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Quer saber mais sobre o assunto? Veja um desses vídeos que selecionamos para você. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.